Olá pessoal, vamos lá para mais uma videoaula. Essa videoaula é referente à semana 4 do PET volume 4, de matemática. Eu sou o Marcos Roberto, professor de matemática, e eu estou aqui gravando esse videoaula para meus alunos da Escola Estadual Professora Francisca Matos de Itaipé. Mas, caso algum aluno assista e goste do vídeo e conheça algum colega do nono ano, pode estar compartilhando sem problema. A intenção aqui é ajudar. Então, olha só. Na videoaula de hoje, nós vamos resolver alguns exercícios que tratam do assunto ainda, de função afim, mas hoje nós vamos vamos encontrar o zero ou raiz de uma função afim. Zero ou raiz é a mesma coisa. Então, bora lá. Zero ou raiz de uma função afim f é todo elemento x do nomínio, então procurando o valor de x dessa função tal que f de x é igual a zero. As raízes de uma função afim uma função f, são as abscissas dos pontos de interseção do gráfico de f com o eixo das abscissas, o eixo x. Esses pontos possuem coordenadas x, então meu x vai ter um valor qualquer, e meu y será sempre igual a zero. É isso que está dizendo aqui, f de x igual a zero. Por exemplo, no caso da função afim f, cuja lei de formação é f de x igual a 2x, temos uma função estritamente crescente. Nós já falamos sobre isso. Estritamente crescente porque o a é maior que zero, o igual a 2 é maior que zero. Esse é o gráfico que intercepta o eixo das abscissas, o eixo x, no ponto de coordenadas meio e zero. Então, olha só, se eu tenho a função lá, f de x igual a 2x menos 1, eu vou olhar para ela como uma equação, vou igualar a zero. Então, é isso que está falando que f de x igual a zero. Então, resolvendo aqui, o 1 vem para o lado direito positivo, o x é igual a meio. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Ou seja, meu ponto está aqui, O x vale meio e a ordenada, o y, vale zero. Então, olha só. Aqui eu tenho algumas questões para a gente discutir. Como esse gráfico aqui não ficou muito legal, tá? Eu fiz a reprodução do mesmo aqui do lado para a gente acompanhar melhor. Então, olha só, vamos observar o gráfico aqui e vamos discutir algumas coisas. O zero ou raiz dessa função f é a abscissa do ponto R, de coordenadas meio e zero. Foi o que nós acabamos de encontrar. Ou seja, o zero ou raiz de f é menos 2. Então, está aqui o ponto R. Então, esse ponto aqui, o x vale meio e o x é minha raiz, E o y vale zero. Vamos lá. Outro ponto importante é o ponto B, de coordenadas. O ponto B está aqui. Quais são as coordenadas? Quanto que vale o x e quanto que vale o y? O x, como está sobre o eixo y, o x é zero. E o y é igual a menos 1. Beleza? Então, esse ponto é o ponto de interseção entre o gráfico f e o eixo das ordenadas, o eixo y. Para determinar a ordenada, ordenada desse ponto, basta considerar x igual a zero e calcular f de zero. Então, olha só, se minha função era f de x igual a 2x menos 1, para eu encontrar o valor de b, eu vou substituir x igual a zero e vou ficar 2 vezes 0 menos 1. Então, f de zero é 2 vezes 0 é 0, menos 1, menos 1. Então, meu ponto, se o x é 0, meu y é menos 1. E esses dois pontos aqui, esse ponto A, o ponto R, o ponto R e aqui o ponto B que nós encontramos, eles são os pontos mais importantes de uma função, que é o ponto, a raiz, que está sobre o eixo x, só relembrando, esse que é o x, esse que é meu y, e o ponto que está sobre o eixo das ordenadas, o ponto B. Então, esses dois são os dois pontos mais importantes quando eu estou estudando a função afim. Beleza? No item C aqui, olha só. Apenas determinando os pontos R e B, podemos construir o gráfico da função f, que é uma reta. Foi o que eu acabei de falar. Se eu tenho esses dois pontos, eu consigo determinar essa reta. São os mais importantes, mas eu também conseguiria definir essa reta se eu tivesse, por exemplo, ponto A e qualquer outro ponto aqui. Eu preciso de dois pontos, mas esses dois são os mais importantes. Só enfatizando isso aí. Então, olha só. Então, eu tenho aqui o ponto F, eu quero encontrar meu x e meu y. Meu x aqui no F está aqui, na horizontal.
o x, e aqui, na vertical, no y aqui, eu tenho o valor de y. Então, aqui é menos 2 e menos 5. O ponto C. Ponto C, cadê o ponto C? O ponto C está aqui. Então, aqui o x vale menos 1 e o y menos 3. Então, menos 1 e menos 3. E assim por diante, esses pontos que pertencem ao... Então, olha só. Como tem o eixo y aqui na vertical, o eixo x aqui na horizontal, eles se cruzam perpendicularmente, né? Formando ângulos 90 graus. Eles dividem o plano aqui em quatro partes. Esse aqui é meu primeiro quadrante. Esse aqui, meu segundo quadrante. Esse aqui, meu terceiro quadrante, da esquerda, girando anti-horário, né? E aqui, meu quarto quadrante. Ok? Vamos lá. Eu também tenho ponto A, que a abscissa, ponto A está aqui. A abscissa é 4, a abscissa é 3 e a ordenada é 5. E já acredito que você consegue fazer o restante, né? Então, você pode determinar as coordenadas do ponto D, do ponto E e falar de qual quadrante que esses pontos estão. Então, bora lá para a atividade. Ainda tem o item D. No item D, eu estou falando o seguinte. Logo, temos que f de menos 2... Então, bora lá. Na função, eu vou substituir por menos 2. Então, f de menos 2. Então, tem menos 2 aqui. F de menos 2 será, né? Menos 5. Depois, deixa eu colocar aqui menos 5 para a gente não esquecer. Depois, f de menos 1. Então, vou lá no gráfico e olho. F de menos 1, menos 3. Então, bora lá. Vou colocar menos 3. E assim por diante. F de 3. F de 3. F de 3 é o ponto A, que vai ser... O F de 3 será 5. Então, tá aqui. F de 3 é 5. E assim por diante. Se você quisesse fazer isso aqui, ó, a função f de x está definida dessa forma. Se você quisesse calcular f de 1, por exemplo, sem olhar no gráfico, era só fazer esse cálculo aqui. No lugar do x, você coloca o 1. Então, f de 1 será 2 vezes 1 é 2, menos 1. F de 1 é igual a 1. Por exemplo, se você... Quer dizer, nesse caso vai dar mais trabalho, porque você voltar aqui no gráfico e olhar, né? Olhando no gráfico é bem mais rápido, bem mais prático. Mas beleza, o restante fica para vocês fazerem. Então, olha só, o número 1 fala o seguinte: analisa o gráfico da função f de reais em reais, meu domínio os reais, e a imagem também é o conjunto dos números reais. Abaixa e preencha as lacunas corretamente. A função f é definida por 4 sentenças, e seu gráfico é constituído por 2 semirretas. Nós já falamos disso num outro exercício da aula anterior. E 2 segmentos de reta. Minha semirreta é essa aqui, ó. Porque, olha só, meu gráfico é infinito para o lado de cá, ó. Para o lado esquerdo, ele é infinito para o lado direito também. Então, essa é a minha reta, que ela vem lá do x menos infinito, que eu vou representar esse intervalo dessa forma, menos infinito até o x igual a 0. Então, essa semirreta eu vou chamar ela de AB, correto? Ou melhor, deixa eu escrever aqui, ó, que ela começa no ponto B. Então, vou chamar aqui de BA. Ela começa do B e passa por A e vai infinitamente. E aqui eu tenho outra semirreta, que é a semirreta EC. Ela começa no E e vai infinitamente para o lado direito aqui, para cima aqui, ó. E eu, para representar uma semirreta, eu coloco um tracinho. Aqui eu tenho o segmento FE. Aqui eu coloco um tracinho, no outro eu coloco uma setinha, né? Só corrigindo aí. E aqui eu tenho outro segmento, B até F. No segmento BF. Segmento BF, coloco um tracinho. Esse segmento aqui ele começa do x igual a 0 até o x igual a 3. Então, 0 até 3. Esse aqui começa do 3, FE começa do 3 e vai até o 5. Então, 3 até o 5. Prosseguindo essa semirreta, o intervalo dela ela começa no 3, no 5, né? 5 e vai até mais infinito. Então, vou colocar aqui um parênteses aberto.
Beleza. Então, bora lá nos exercícios. Nos exercícios diz o seguinte. A função f é definida por... Isso aqui eu já li, né? No intervalo de menos infinito até zero, que é a minha semirreta aqui, ó, do lado esquerdo, a função f é definida por f de x igual a menos meio x menos 1. Essa lei de formação é a lei de uma função afim, sendo o a está aqui, né? Só eu olhar sempre para essa cara aqui da função afim. Meu a é quem acompanha o x e meu b é o sujeito que fica aqui sozinho. Então, seria menos meio e o b menos 1. Logo, no intervalo menos infinito até zero, a função é estritamente, olha só, à medida que o x cresce, a função o gráfico está decrescendo aqui, ó. Está inclinado para baixo aqui, ó. Está decrescendo. Então, ela é estritamente decrescente. Aí vocês escrevem aí. Para determinar essa lei, basta observar que os pontos 2 menos... Ponto A, né, menos 2 e 0, ponto B, 0 e menos 1, pertence à semirreta de origem B, passando por A, que é representada algebricamente por f de y igual a fx, que é igual a x mais b. Considerando x menos 2 e y igual a 0, temos que menos 2, ou melhor, vamos fazer essa continha aqui, ó. O que eu fiz foi o seguinte, eu tenho a função lá, f de x igual a x mais b. Se meu x é igual a menos 2, eu vou substituir aqui no lugar do x, eu vou colocar menos 2. Então, ficaria menos 2 vezes a, menos 2a, mais b. Só que quando o x é menos 2, o meu y vale quanto? Vale 0. Ou seja, menos 2 mais b é igual a 0. No ponto seguinte, ó, quando o x é igual a 0, o y é igual a menos 1. Então, eu pegaria lá a mesma função, né? F de 0 é igual a 2 vezes x, no caso o x é 0, mais b. Isso aí vai ser igual a o y igual a menos 1. Ou seja, aqui eu ficaria 0 mais b é igual a menos 1, ou seja, meu b é igual a menos 1. Beleza? Então, minha função, quando eu vou escrever minha função aqui, minha função afim, eu preciso de um valor de a e preciso de um valor de b. Como eu encontrei, ou melhor, preciso do valor de a e b, mas encontrei o b e falta encontrar o a, né? Então, bora lá encontrar o valor de a. Aqui o valor de a é menos 2a mais b, o b é menos 1, igual a 0. 2a, negativo. O 1 vem para o lado de cá, né? Para o lado direito, fica positivo. Então, eu não aproveitei o espaço aqui da forma adequada, mas eu consigo resolver. Então, meu a vai ser igual a 1 dividido por menos 2. Então, meu a é igual a menos meio, que foi o que estava definido aqui, né? O a vale menos meio e o valor de b vale menos 1. Então, olha só, dando continuidade, vamos lá. No intervalo de 0 até 3, a função é definida por f de x. De 0 até 3, vamos embora lá. 0 até 3 é aqui, ó. Meu b vale 0 e menos 1. Então, eu vou precisar dessas informações para a gente resolver. Eu tenho o ponto B lá, que vale 0 e menos 1. As coordenadas são essas. E meu ponto F é 3 e 2. Então, bora lá. F, 3 e 2. Então, eu vou fazer a mesma coisa, para eu conseguir encontrar a lei de formação dessa função f. Então, olha só. Então, quando eu calcular f de 0, eu vou encontrar menos 1. Então, seria... Olha só, para ganhar, eu vou escrever assim, ó, f de x é igual a x mais b. Então, vou colocar aqui no lugar de x, eu vou colocar 0. Então, vai ficar a vezes 0 mais b é igual a menos 1. Ou seja, a vezes 0 é 0. Então, aqui eu vou ficar com b é igual a menos 1. Então, meu b eu já encontrei. Bora lá encontrar o valor de a. Então, aqui provavelmente vou conseguir encontrar, né? Meu ponto F é 3 e 2. No lugar do x eu vou colocar 3. Então, vai ficar a vezes 3, vai ficar 3a mais b é igual a 2, o valor de y. Olha só, então eu tenho o valor de b. Aqui eu posso aproveitar, né, aqui na segunda equação, que é era um sistema de equações
do primeiro grau, em que o b vale menos 1, e eu teria outra equação, que seria essa aqui. Então, essa aqui está tranquilo para resolver. Então, se o b vale menos 1, eu vou substituir aqui. 3a menos 1 é igual a 2. Então, 3a é igual a... Passa para lá, né? Para o lado direito fica 3. Então, o a vai ser igual a 3 dividido por 3. O a é igual a 1. Então, beleza. Então, meu a é igual a 1. Meu b é menos 1. E minha função é x. Então, é 1a, x, né? 1 vezes x é x, mais b. Meu b é menos 1. Então, essa é a minha função. Essa é a lei de uma função afim, sendo a igual a 1 e o b menos 1. Logo no intervalo, nesse intervalo 0,3, a função é estritamente... Olha só, não vou repetir para você novamente, né? Olha como a cara da função nesse intervalo. Então, à medida que o x está aumentando, o gráfico está fazendo o quê? Então, isso aí é suficiente para você responder. Então, olha só, o raciocínio para as outras será análogo ao que eu fiz a esse exercício aqui, né? Essa parte aqui já estava pronta. Essa outra eu fiz com vocês. Então, vai ficar duas, né? Eram 4. Tinha uma feita, eu fiz uma com vocês. Podem estar fazendo os outros intervalos. Aqui no caso, você encontrar uma equação para esse intervalo aqui, que é bem tranquila, né? Uma função constante, para todo valor de x aqui. Eu vou ter sempre um y, então é uma função constante. Então, é só lembrar o que é uma função constante. E eu também quero uma função para definir, uma lei de formação, uma lei para função, que define esse intervalo aqui, ó, essa semirreta, né, de 5 em diante, 5 a mais infinito. Ok? Então, bora lá para o exercício número 2. Então, o exercício número 2 diz o seguinte: o lucro diário em reais de uma confecção de camisas de malha é expresso pela lei de formação de uma função afim definida por f de x. Então, isso aqui é importante, né? F de x é igual a 4x menos 1.200, em que x, a formação importante também, x representa a quantidade de camisas de malha produzidas diariamente por essa confecção. Beleza, então, lembre aí da informação do enunciado e vamos lá para as perguntas referentes a aquele enunciado lá. Complete a tabela. Vamos lá só escrever a função que eu tinha lá. F de x é igual a 4x menos 1.200. E outra coisa, esse x representa as camisas. Eu vou colocar aqui, ó, camisas, que essa empresa vai produzir. Beleza? Falta um S ali, mas beleza. Tranquilo. Complete a tabela abaixo e em seguida construa o gráfico da função do plano cartesiano. Bora lá. Se o x é igual a zero, ou seja, se eu não produzir, se a fábrica lá não produzir nenhuma camisa, qual o ponto que eu vou ter? Então, f de 0 é 4 vezes 0 menos 1.200. 4 vezes 0 é 0, né? Menos 1.200, então será 1.200. Então, se eu não produzir nenhuma camisa, aqui eu vou ter 1.200. Então, esse é meu ponto. 0 e 1.200. É bom interpretar o seguinte, o que significa, né? Se eu produzir 0 camisas, eu vou ter y igual a menos 1.200. O que significa esse menos 1.200? Então, olha só, essa função define o lucro dessa empresa. Então, meu lucro nesse caso aqui seria menos 1.200, que na verdade não é o lucro. Nesse caso, a empresa está tendo um prejuízo. Então, olha só, f de 0. Então, lá no lugar do x, eu vou colocar 0. 0 não, 300, né? 4 vezes 300 menos 1.200. 4 vezes 300 é 1.200 menos 1.200. Vou colocar um zero aqui, menos 1.200. Isso aqui vai dar 0, né? Então, meu ponto aqui é 300 para o X, então produziu 300 camisas. E qual foi o lucro? 0. Então, está pedindo o seguinte, complete a tabela abaixo e em seguida construa o gráfico da função no plano cartesiano. Então, quais são os pontos que eu tenho? Se o x é igual a 0,
quanto vale meu y? Meu y é menos 1.200. Menos 1.200 nem tem no gráfico aqui, né? Mas se eu fosse colocar, o menos 1.200 ia estar aqui embaixo. Não vai ficar em escala, mas vamos supor que está aqui o menos 1.200. Então, meu ponto seria aqui um pontinho verde, bonitinho. Aí, e o outro ponto seria 0, eu produzi 300 camisas e eu ganhei nada, né? Então tá aqui, produzi 300 camisas. Então aqui é a quantidade de camisas, o eixo X tá me dando a quantidade de camisas, produzi 300. E o lucro aqui no eixo Y. Então meu lucro foi nada, foi zerado. Então para você, então é só ligar esses dois pontos, né? Você fazer usando uma régua para ficar bonitinho. E você vai encontrar o gráfico dessa função. Outra coisa é o seguinte, aqui eu tenho alguns exemplos. Se essa empresa produzir 600 camisas, porque até agora ela não está ganhando nada, né? Se ela produzir 600 camisas, então eu vou ter que f de x é igual a 4x menos 1.200. Isso aqui é um exemplo que eu estou colocando só para a gente discutir a mais. Se ela produzir 600 camisas, eu vou ter que f de 600, que é igual a 4 vezes 600 menos 1.200. Então, f de 600 é igual a 4 vezes 0 é 0, né? 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 6 é 24. Menos 1.200. Então, f de 600 é igual, essa subtração aqui vai me dar 1.200. Ou seja, se essa empresa produzir 600 camisas, o lucro dela será de R$ 1.200. Então, vai estar aqui. Quando for marcar aqui, né, o ponto vai ficar aqui. 1.200. Sim, fiz os cálculos certos aí, né? Beleza. Então, quando você... É claro, se for olhar meu gráfico aqui, ó, o ponto... Esse ponto que eu acabei de definir aí, ponto 6 e 1.200 ficaria aqui. Não parece que está alinhado não, né? E na verdade não vai estar. Se eu ligasse os pontos não estariam alinhados. Na verdade é porque esse aqui eu marquei fora de escala. Então quando você for fazer, usa uma régua, meça a mesma distância aqui, ó. 0 até 300, você meça aqui para baixo. De 1 em 1, vai marcando os pontos aqui para o seu gráfico ficar bacaninha. Beleza? Dando continuidade, para encerrar, vamos discutir os últimos itens aqui. Quais são as coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico de f e o eixo das abscissas? Então, tá aqui, ó. Quem são as coordenadas desse ponto? A abscissa é o x. Quem são as coordenadas aqui? O x vale 300 e o y vale 0. Quais são as coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico de f e o eixo das ordenadas? Então, f, o eixo das ordenadas. Então, seria esse ponto aqui. Certo? Então, o ponto de interseção é menos 1.200 e o x, opa, só corrigindo aqui, meu x vale 0, né? E minha ordenada, meu y, vale menos 1.200, beleza? Qual é a raiz da função f? A raiz é aquele ponto que está sobre o eixo das abscissas, o eixo x. Lembrando que a função f de x igual a x mais b só possui uma raiz, beleza? Então, quando você vai encontrar a raiz, se você olhar, você vai igualar a zero, né? Para encontrar a raiz, você procura o valor de x, sua raiz é um valor de x, né? Então, você pode passar o b para lá, fica menos b, e aqui tem um a, né? Ax. Então, x é igual a menos b sobre a. Então, sempre que você for olhar para uma função, por exemplo, se olhar para a função, lá no início nós resolvemos olhando para essa função, né, e encontramos a raiz dela. Se você pode olhar para ela como uma equação, como eu falei, você resolve aqui, o 2x é igual a 1, o x é igual a meio, então
essa é a raiz da função, da função. Ou então você pode olhar assim, ó, meu x vai ser igual a menos b sobre a. Então, será quanto? Menos qual o valor de b? Eu estou olhando aqui, ó, x é igual a menos b sobre a. Qual é o valor de b? Menos 1. Qual o valor de a? 2. Então, resolvendo aqui, o x, menos esse menos é mais, né? Então, x é igual a meio. Então, você pode transformar, olhar para sua função como uma equação, né? Igualar a zero e resolver para você achar a raiz. Ou então, você olha dessa forma aqui. Então, qual é a raiz da função? Eu já falei agora há pouco e você pode olhar no gráfico e encontrar essa raiz. Considerando que a função f representa nessa questão, o que significa a raiz de f? Então, essa é mais uma interrogação que vai ficar para vocês. Então, olha só, o que a função representa? A função representa o lucro diário de uma empresa, certo? Então, no X lá, que é a quantidade de camisas que a empresa vai produzir. Então, considerando que a função f representa nessa questão, o que significa a raiz de f? Significa que a empresa produziu pontinho, pontinho. Então, é com vocês. Então, é isso que eu queria falar com vocês. Então, se não sabemos se ainda se vai ter o PET volume 5, né? Provavelmente terá. Então, se vocês gostarem, compartilhe com seus colegas aí, com outros professores e tal, porque aí vou ver que foi produtivo, que vocês gostaram e foi útil para vocês, e eu vou estar gravando, no próximo PET eu vou estar gravando toda semana. Semana 1, 2, 3, 4 e 5. Assim, opa, até tem só a semana 4, né? Então é isso, obrigado por assistir, se você chegou até aqui. Até mais.